Boa tarde para você, muito bem-vindo ao webinar da Roper com o tema da Medicina 2024. Muitas frentes em aberto, muita tensão no ar, muita esperança no ar, muita conquista no ar. O cenário, nós estamos no começo do ano e o cenário é em transformação. A cada semana que passa, nós temos novas decisões, novos encaminhamentos, e é um ano de muita conquista para a medicina na área acadêmica, na área de formação no Brasil. Quem que vai discutir esse cenário com vocês? Três pessoas de altíssima qualificação. Eu não nem tem como dizer por quem eu começo. Eu vou começar por quem aparece na minha tela aqui. Eu vou na ordem da minha tela aqui para apresentar para vocês as pessoas que estão conosco aqui, que a Roper convidou e que aceitaram compartilhar com vocês o cenário Medicina 2024. Está aqui comigo aqui o Silvio Peçanha Neto. Silvio, querido, um grande abraço, boa tarde para você, bem-vindo. Boa tarde, Vianney. Boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês aqui nesse webinar. Obrigado pelo convite. O currículo do Silvio está colocado na parte. Todo mundo que se inscreveu viu o currículo do Silvio. Não preciso ficar repetindo que ele é o diretor nacional do Edomed, da Edux, que ele é da NUB, que eu não preciso ficar repetindo o currículo do Silvio aqui. Eu prefiro dizer que ele é uma pessoa super querida por todos no cenário educacional brasileiro, uma liderança na área médica, uma liderança na área acadêmica. E ele está em todos os fóruns que acontecem no Brasil inteiro, em Brasília, no Rio, São Paulo, Curitiba, discutindo o futuro da educação médica no Brasil. E ele tirar uma hora da semana dele, tá? Para estar com a gente aqui e mais uma de preparação é riquíssimo e a gente tem a nossa gratidão em nome das centenas de pessoas que se inscreveram. Silvio, você recebe então a nossa gratidão aqui. Junto com o Silvio também aqui, nós temos um convidado muito bacana, nosso aluno da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu fiz um teste com ele semana passada. Eu estava na biblioteca da universidade aqui na BU, que eu tinha que me isolar para escrever um paper. Fui para a BU, saí de tudo, desconectei o telefone e ele fez um contato no WhatsApp. Eu mandei um WhatsApp para ele um contato. Falei, Henrique, onde é que eu estou? Mas tinha uma foto assim, que não tinha fachada, não tinha nada. Só tinha mesa e aqueles arquivos antigos lá da biblioteca existentes. Ele matou de primeira, está na nossa biblioteca da Universidade Federal. Foi um bom aluno, sabia, Silvio? Dormiu noites e noites ali naquela biblioteca ali, né? Devorando aqueles somos todos para ser esse profissional de sucesso que ele é. Henrique, querido, muito boa tarde para você. Seu currículo está na página. Você é uma pessoa que chegou de maneira recente no cenário da educação brasileira. Você vem pelo Matos Filho Advogados, ali na Paulista, em São Paulo, que é um dos maiores escritórios do Brasil, e tão jovem e já mandando bem. O que que eu não falei de você? Olha, Vianney, acho que tem algumas coisas que você, que você não mencionou. Eu prefiro que as pessoas tirem essas conclusões. Eu agradeço aí muito a Roper, a você, pelo convite, né? O Silvio e o Paulo aí, que são parceiros de alguns de mais longa data, como o Silvio, outros de menos longa data, como o Paulo, mas que eu tenho certeza que a gente vai estar junto por bastante tempo aí. Obrigado aí pela confiança. Espero contribuir um pouco aí para esse tema, que já faz bastante tempo que circunda a vida de todos que certamente se inscreveram e nós que estamos contribuindo aí um pouco Ó, e com aquilo que a gente construiu. ainda tem a virtude da humildade, tem a competência e a virtude da humildade, tá? Agora eu vou apresentar para vocês o meu colega de roupa, tá? O Paulo Menezes. O currículo dele também está colocado aí. O Paulo também muito jovem, como o Henrique. Não que o Silvio seja velho, mas o Paulo e o Henrique estão, né, uma geração abaixo ali. E o Paulo já foi reitor, já foi diretor de campo, já foi do Sebrae, já rodou o Brasil inteiro e hoje ele está no Med Mais da Roper, tá? E na linha de frente da Roper. Paulo, querido, o que que eu não falei de você? A verdade é que eu sou um servo da educação e aprendi com o Silvio. Silvio foi um grande professor para mim no início da minha entrada na medicina. Boa tarde, Vianney, Henrique, Silvio e a todas as pessoas que nos assistem. Ok, legal. Seguinte, eu queria fazer uma prova de fogo com vocês, tá? Nós temos 141 pessoas que já chegaram aqui. Quando são umas 3 horas, eram 100, vai enchendo aqui, eu não vou reapresentar vocês. Então, sem reapresentação, eu queria fazer um spoiler de até 1 minuto do ponto central da fala de cada um de vocês, que é para as pessoas terem certeza que vieram no webinar certo, tá? Vamos lá. Silvio, até 1 minuto, me dá o seu ponto focal, para as pessoas saberem que elas estão com a pessoa certa aqui. Vianney, então, em um minutinho aqui, dizer que eu acho que um ponto fundamental para a gente conversar é que a gente está vivendo realmente um movimento
de muita discussão a respeito dos cursos de medicina e tem alguns paradigmas, algumas questões que são colocadas de que curso novo tem qualidade inferior a curso antigo, que a deterioração da medicina se daria pela expansão de cursos de medicina. E a gente vai discutir um pouco que não é bem dessa forma. Existem cursos antigos e novos, públicos e privados, com diferentes níveis de qualidade. Aqueles que, de fato, entregam médicos competentes para a sociedade e aqueles que não. E esse momento que a gente está vivendo, onde a gente analisa a qualidade dos cursos médicos, está lastreado, sim, por um momento muito interessante da revisão das diretrizes curriculares nacionais, da criação de novos grupos de assessoramento do INEP, construindo instrumentos de avaliação mais específicos para as diferentes áreas do conhecimento. Então, tem muito para a gente conversar aqui sobre esse tema e tentar, de alguma forma, contribuir e responder algumas perguntas que muitas vezes ficam ou abertas ou com algumas respostas que a gente vai discutir que não parecem tão Excelente. precisas. Excelente. Qualidade é com o Silvio. Bacana esse foco. Tá. Henrique, querido, tá? Em até 1 minuto, seu ponto focal, onde é que está pegando? Vamos lá, Vianney. Do meu lado, eu acho que todo mundo conhece o debate judicial que a gente tem em torno desses cursos, as milhares, centenas de ações que estão judicializadas, a discussão no âmbito do Supremo. Acho que esse é um ponto de partida para a gente debater e nos situar onde a gente está. Mas não é só, né? Eu acho que quando a gente fala dos problemas jurídicos que envolvem a medicina, a gente está discutindo o edital 1 de 23, que também está na rua e também tem os seus desafios. A gente está, talvez, por meio de ações, para um lado ou para o outro, tirando o foco daquilo que o Silvio falou, que é um ponto fundamental, que é a reforma regulatória, talvez seja onde a gente deva olhar com bastante afinco, que é, com certeza, por aí que a gente vai reformar a qualidade ou as qualidades dos diferentes cursos que a gente tem. Então, é um pouco, esse é minha mensagem central, Vianney. Você está mudo. Janei, você está no mudo, mas eu entendi que você passou a bola para mim. Então, para Ah, ó, não cair a bola, leitura labial, ó, o cara fez leitura labial. Paulo, querido, qual é o seu ponto focal? para não cair a bola, dados, né? Trago alguns dados através de pesquisas que foram realizadas, também dados que nós temos a partir da área de mercado, aí, com a presença do Paulo Pressi no webinar, para que nós possamos colocar luz nesses dados e, inclusive, pensar a questão da graduação da medicina é a oportunidade para amadurecer as instituições de ensino ou temos mais oportunidades? Os dados nos mostram o debate de hoje, mas também nos dão uma luz do futuro. Mas ainda está fechado, então a gente Vocês vai estão ter no que lugar certo. Tem 170 pessoas já penduradas aqui, porque vieram beber na fonte com vocês três. Muito bacana. São centenas de inscritos. Eu vou colocar a agenda da Roper aqui e depois vamos para as falas de cada um de vocês aqui. Essa série de webinars aqui, ela só é possível porque a Roper tem um conjunto de patrocinadores. A Liceu é uma ferramenta digital da técnica para organizar a vida digital da sua faculdade, da sua organização, do seu colégio, da sua instituição. A Liceu ela consegue conectar todos os módulos, desde captação até o diploma digital. Para você saber como a Liceu funciona, fala com o Fábio Sesp, o nome dele está aqui no chat. Ele é o diretor-geral da técnica e ele vai atender você. Ele mesmo, ele é o CEO e ele vai falar com você e vai explicar direitinho como funciona. A Telesapiens é uma OPM, ela tem um catálogo digital de produtos. Ela consegue ampliar a sua oferta de graduação, de pós-graduação, técnico, curso livre, com um catálogo digital. E tecnologia de oferta, no presencial e na EAD. Fala com o André, que ele está colocado no chat aqui, e ele vai atender você e vai explicar como é que você pode acelerar o seu portfólio e a sua área de vendas. A princípio, é uma fintech. O conceito da princípio é mensalidades em dia, receita garantia, fluxos de caixa. Como é que ela faz essa magia? Ela explica para você. Não tem magia. É muita seriedade, contrato e gestão. Ela consegue te garantir o recebimento em dia, para você planejar o seu acadêmico e não se desorientar nas contas. Fala com o Diogo Fonseca, o contato dele está aqui no chat para atender você. Semana que vem, nós temos um convite da NUP, tá?
O Silvio é membro da ANUP, a Beth Guedes, nossa presidente da ANUP. A ANUP, semana que vem, está organizando um webinar sobre o FIES social. Nós estamos numa onda social, né? Chegou o pé de meia, que é o apoio social para aluno do ensino médio, e agora tem o FIES social, que é para o mesmo recorte socioeconômico, e nós vamos discutir o FIES social na semana que vem, no webinar promovido pela ANUP. Tem o Juliano, da ANUP, tem o Flávio, o ex-coordenador-geral do FIES, tem o Rafael, pelo FNDE, e tem a Renata Melodivo, que é da Newton, lá em BH, que é a CFO, que é a financeira, que sabe tudo da operação do FIES. Vai ser na terça-feira, dia 12, e eu vou colocar depois o endereço de inscrições para vocês aqui, anub.org.br. A Roper tem, na outra semana que vem, agora, sexta, quinta e sexta, quarta noite, quinta e sexta, em Foz do Iguaçu, nós temos a etapa presencial do PRODESE, que é o maior programa de formação de executivos de educação do Brasil. Você pode participar ainda, depois tem etapa de junho, tem etapa de agosto, tem etapa de novembro. Dá uma olhada na página da Roper para você participar do PRODESE. O Paulo está representando hoje aqui a equipe do MED+, da Roper MED+, aqui. A Roper está dando uma assessoria completa para IES que estão com foco no edital do Mais Médicos. A Roper também tem um programa de reestruturação de cursos de medicina, gestão de cursos de medicina. Entra no site da Roper, vai no Roper Med Mais para você ficar em dia com essa pegada aqui. E nós temos agora também na Roper aqui um apoio para você conseguir operar o calendário regulatório, tá? Você vai poder entrar na página da Roper, baixar e acompanhar tudo isso. E agora, sem mais nem menos, eu acabei de receber uma mensagem aqui, está todo mundo perguntando onde que é a Basílica de São Gilmar, Henrique, para fazer novena, sabia? Tem uma corrente aqui, ó. Acabei de receber uma corrente aqui da novena de São Gilmar, tá? Eu não sei onde é essa basílica, né? Então, eu vou passar a bola aqui para o Henrique para ele fazer a primeira participação dele. Nosso fluxo vai ser o seguinte: o Henrique vai dar para você a página, tá, do que está judicializado, para onde é que o vento está indo. Depois, o Paulo vai dar a página de mercado e o Silvio vai dar a página da qualidade acadêmica. Estamos combinados assim? Pode ser, Henrique? Pode. Toca o terror aí. Vamos lá. Acho que a oração, na verdade, tem que ser dirigida para a Basílica de São Alexandre, que é quem pediu vistas por enquanto, e não para São Gilmar, que já liberou seu voto. Mas, pessoal, primeiro, boa tarde aí de novo. Agradecer a Roper, agradecer a todo mundo que está aqui com a gente. São 193 participantes agora. Me perdoem pela voz, ela é rouca mesmo, mas acho que ela dá conta ainda da tarde de hoje. Bom, acho que começando do começo, pessoal, a gente tem uma discussão muito longa, muito antiga, sobre o programa Mais Médicos, né? Quando ele foi editado lá em 2013, a gente já discutia, né, e tratava do desafio de constitucionalidade que talvez ele apresentasse, por ele basicamente condicionar o exercício da livre iniciativa educacional na área médica a um processo muito parecido com uma licitação pública, né? Uma etapa, primeiro, de seleção dos municípios, uma segunda etapa de seleção das mantenedoras naqueles municípios exclusivos que eram selecionados pelo MEC, que mudou com essa dinâmica do último edital. Então, é um tema antigo nesse sentido, né? Faz praticamente 10 anos que a gente debate, mas ano passado é que ele teve esse desdobramento, como todos sabem, né? A gente teve uma chuva de ações até o ano passado, uma vez que houve a impetração da ação direta de constitucionalidade 81 no Supremo. A gente viu essas ações ainda se reforçarem, né? Houve ainda uma outra onda de ações em função do risco até do Supremo tomar uma decisão por um lado ou para o outro, e em função disso o tema ganhou ainda mais efervescência do que ele já tinha. Então, hoje estima-se, né, pelos dados que a gente tem, e que gentilmente até o Paulo compartilhou comigo um pouco antes do nosso encontro, a gente estima ter, em média, 335 ações em curso, discutindo a possibilidade de implantar cursos fora do regime do Mais Médicos. Esse tema foi objeto da DC 81 no Supremo e tem um cenário de bastante incerteza, né, no próprio julgamento que está em curso. Então, esse julgamento, a ação, ela foi proposta ainda no ano passado, em 2022, em meados de 2022. Havia uma expectativa até que houvesse uma decisão um pouco mais célere sobre o pedido cautelar, que era um pedido de suspender os processos judiciais em curso,
mas também suspender os processos administrativos que estavam em tramitação, a partir de liminares deferidas nessas ações em juízo. Vale lembrar, né, que os pedidos, naturalmente, que são feitos pelas instituições, o que eram feitos antes dessa decisão do Supremo, eram pedidos para que o judiciário permitisse ao mantenedor submeter um requerimento de autorização de curso no MEC. Né? Raríssimos foram os pedidos para que o judiciário do próprio gabinete do juiz autorizasse um curso. Aconteceram isso em alguns cenários específicos, mas não é essa a regra. O que se pediu, então, portanto, na DC foi que se, de um lado, suspendessem a tramitação de processos judiciais, mas também os administrativos. Né? A gente assistiu em agosto do ano passado, no dia 7, né, uma decisão cautelar do ministro Gilmar Mendes, deferindo em parte esse pedido da ação, esse pedido da DC 81, formulado pela própria ANUP, que é a impetrante dessa ação, para o fim de suspender a tramitação dos processos administrativos que ainda não haviam ultrapassado a fase de análise documental, o despacho saneador da Secretaria, né, e permitir a continuidade da tramitação administrativa daqueles pleitos que haviam ultrapassado essa fase e já ingressado na fase do INEP. Essa foi basicamente o encaminhamento proposto pelo Gilmar Mendes em caráter cautelar, ou seja, em caráter provisório. Né? E aí, ao fim do mês, quando pautado o julgamento, ele sugere converter o julgamento da cautelar em um julgamento de mérito, né? Que vale lembrar que o Supremo, a rigor, o plenário do Supremo deveria referendar as decisões cautelares que os ministros tomam monocraticamente em ações dessa natureza. Então, ele substituiu esse encaminhamento por um encaminhamento de adiantar logo o julgamento do mérito, o que é positivo, uma vez que a gente acaba tendo um desfecho um pouco mais ágil, se é que dá para falar em agilidade, né, com um julgamento que já está aí há 7 meses caminhando, a gente teria um julgamento mais ágil do que só decidir a cautelar e depois só decidir o mérito. Pois bem, o Gilmar Mendes, nesse julgamento de mérito, ele reforça o encaminhamento da cautelar que ele deu e faz uma proposta de modulação de efeitos. Isso é importante, talvez, a gente explicar para que as pessoas entendam o que é isso. Né? Então, de um lado, o ministro Gilmar Mendes, ele decide que é constitucional a lei do Mais Médicos, que condiciona a liberdade de iniciativa educacional para cursos médicos a um processo de chamamento público prévio. Esse é o encaminhamento de mérito que o Gilmar Mendes dá para a ação. E isso é importante, de um lado, importante para o setor, porque estabelece a possibilidade de a lei, né, excetuar a regra do artigo 209 da Constituição Federal, né, ou criar, por meio de lei, exceções ou limitações a essa liberdade de iniciativa que não seja exclusivamente voltada para a questão qualitativa, mas aqui, como é o caso do Mais Médicos, uma questão regional. Isso é importante porque a própria lei do Mais Médicos tem um dispositivo que permite a extensão desse regime para outros cursos da área da saúde. Por exemplo, é possível, a prevalecer esse encaminhamento do Supremo, é possível que a gente veja no futuro o MEC regulamentando portarias, né, por meio de portarias, editais de chamamento público para cursos de odontologia, para cursos de nutrição, para outros cursos da área da saúde. Então, essa é uma implicação que esse julgamento do Supremo pode ter e que nem todo mundo ainda compreendeu esse efeito que o julgamento possa ter, a despeito deles não estarem analisando isso, mas estarem analisando só a medicina por enquanto. Esse é o encaminhamento de mérito. Mas o que é a modulação de efeitos? Ora, ela quer dizer o seguinte: a partir de quando vale a minha decisão? Porque, veja, a lei é de 2013. E de 2013 até o ano passado, quando a gente teve essa cautelar no dia 7 de agosto, aconteceu muita coisa, gente. Em 10 anos aconteceu muita coisa. Teve muitas instituições que conseguiram, por exemplo, por meio de uma liminar, destravar o pedido de autorização e, por conta disso, ter os seus cursos autorizados. Como fica a situação desse pessoal? Essa é uma pergunta. A outra é, e quem investiu recursos, por exemplo, para receber a visita do INEP e está já com parecer favorável, eventualmente, ou faltando expedir a portaria, como fica?
né? Como fica quem está no meio do caminho? Como fica quem começou agora? São essas relações jurídicas que não estão, algumas já concluídas, outras que ainda estão em processo, literalmente, de serem constituídas, é que elas ficam muito indefinidas com o encaminhamento desse de constitucionalidade. Por quê? Porque as ações de controle concentrado de constitucionalidade, como é a ADC, que controle concentrado basta dizer que é quando o Supremo toma uma decisão definitiva sobre o tema e todos têm que observar essa decisão, né? É o efeito que a gente chama para todos, em latim é erga omnes, né? Pois bem, o que ele quer dizer com isso? A ideia de modular efeitos é criar regras de transição para acomodar essas situações jurídicas que seriam afetadas imediatamente por meio de uma declaração de constitucionalidade. Porque a simples declaração de constitucionalidade, Vianney, ela teria como efeito fazer com que todas as relações que foram constituídas de maneira diferente dessa declaração tivessem que ser desfeitas. Isso implicaria, por exemplo, que cursos com alunos matriculados talvez tivessem que deixar de ser Continuados. ofertados, né? Não pudessem mais ofertar. Isso prejudicaria alunos, talvez, prejudicaria mantenedores, prejudicaria um universo grande de pessoas. Então, precisa acomodar essas situações. E a modulação se presta a isso. Então, a proposta de modulação do ministro Gilmar, então, ultrapassada a decisão de mérito dizendo é constitucional a lei, bom, eu tenho uma proposta de modulação de efeitos para dizer, bom, vamos acomodar de que forma esse encaminhamento? E a forma que ele resolveu que ele optou por encaminhar foi, de um lado, permito a continuidade de quem já está funcionando, de outro lado, permito que quem já fez investimentos continue ofertando, tendo a possibilidade de ter o seu pedido analisado. Já quem ainda não ultrapassou a fase documental, que ainda não fez investimentos, a rigor, né, salvo aqueles para submeter o protocolo, terá o seu processo arquivado e não terá o encaminhamento examinado pelo MEC. Essa foi a proposta de acomodação que ele fez. E até o momento a gente teve voto de 6 ministros, contando o relator. Todos os 6 acompanharam o relator no mérito. Ou seja, todos os 6 ministros entenderam que a lei é constitucional. Isso é um encaminhamento relevante, porque significa que já há maioria formada no Supremo para entender que essa lei é constitucional. Logo, os cursos de medicina têm que se sujeitar a chamamentos públicos, mas não só isso, como eu falei no início da minha fala. Também será possível, no futuro, se esse entendimento prevalecer, que esse regime seja estendido para outros cursos de saúde. Né? E aí a gente pode ver o MEC coordenando a oferta de vários cursos que não só de medicina. O que tem divergência no Supremo hoje? Né? Tem divergência quanto à modulação de efeitos. E uma divergência no mérito também. Né? Então, quanto ao mérito, a gente tem o ministro André Mendonça, que foi o último a votar, né? Agora no dia 9 de fevereiro, o ministro André Mendonça deu um encaminhamento dizendo o seguinte: a lei é constitucional, mas a forma que o MEC tem aplicado a lei não é constitucional. Porque faltou fazer a análise de impacto regulatório, porque o planejamento da política pública não está bem acomodado. Então, seguindo esse encaminhamento do ministro, ele determina, para além do que disse o Gilmar, que o MEC tem que revisitar a forma como ele age administrativamente antes de publicar os editais. Isso é um único encaminhamento nessa linha, até o momento, né? Que diverge, em alguma medida, do encaminhamento de mérito do relator. Agora, Henrique, quanto à modulação, diga, Vianney. Henrique, eu estou fazendo aqui a minha modulação de efeitos. Certo. Você tem 5 minutos. Perfeito. Quanto ao ponto dessa modulação, que é onde a gente tem essa divergência, a gente tem hoje 3 ministros que votaram na mesma linha do relator, ele próprio e 2 adicionais, né, o ministro Luiz Fux e o ministro Dias Toffoli, e outros 3 ministros que votaram de maneira distinta para essa acomodação de efeitos. Né? Aí o ministro Edson Fachin ele inaugura essa divergência, ele entende que apenas os cursos que já estão funcionando é que podem continuar, então ele, de alguma medida, não tutela os investimentos que foram feitos. Aqueles que investiram para receber as visitas o fizeram por a sua conta e risco, no entendimento desse ministro, para que, em função do liminar que eles tinham. Então, sujeitaram-se, portanto, a tomar o risco dessas liminares vir a ser caçadas em algum momento, que pode vir a acontecer.
Da mesma maneira, votou a ministra Rosa Weber, que por já ter votado, né, o ministro Flávio Dino, que é o novo ministro, ele, a rigor, não vota novamente, então o voto é da ministra Rosa, ele não tende a substituir o voto dela. E também, na mesma linha, o ministro André Mendonça. Então, hoje a gente tem 3 votos no encaminhamento da modulação, outros 3 votos em outro encaminhamento, né? Agora, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista do julgamento, e a gente ainda tem para votar, além dele, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Nunes Marques, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin. Então, ainda há uma incerteza sobre o encaminhamento da modulação. Para fechar minha fala, porque essa eu acho que é a página onde a gente está, eu queria trazer 2 pontinhos. O primeiro a gente ficou muito tempo discutindo esse tema regulatório, muito tempo, perdão, esse tema jurídico e judicial, muito tempo discutindo a questão da livre iniciativa, o acesso ao mercado. O que a gente não discutiu, discutiu muito pouco, salvo no fim de 22, quando houve aquela portaria do MEC que trouxe um regramento para os cursos em funcionamento e aqueles que viriam a ser autorizados, a gente não teve uma discussão com qualidade sobre o que importa, que é, na minha opinião, como os cursos devem funcionar, quais regras eles devem obedecer. Então, toda essa discussão jurídica, judicial, talvez tenha tirado um pouco o nosso foco de debater as regras qualitativas que os cursos têm que observar enquanto eles estiverem funcionando, sejam eles antigos, sejam eles novos. E esse debate, que eu acho que o Silvio vai trazer em breve, para tratar sobre a reforma das diretrizes curriculares nacionais, né, que acho que ela traz aqui esse arcabouço de debate, né, um debate qualitativo onde tem que ser feito, que é lá no âmbito do CNE, que é para rever essas diretrizes para a gente poder construir daqui para frente um debate sobre não só o acesso ao mercado, mas as regras que eu devo observar para permanecer no mercado. Então, acho que por enquanto é isso, Vianney. Acabei me alongando um pouco nessa discussão, mas Não, temos que falar perfeito. sobre o Não, edital e as outras coisas na é, sequência. foi perfeito. Eu acho que você foi assim meridianamente claro, assim, né? Foi solar, né? Porque você utilizou-se de uma linguagem laica, uma precisão jurídica absoluta. Eu acho que isso é muito fantástico, porque permite que todo mundo te compreenda. Então, acho que foi brilhante, foi conciso, foi respeitoso, inclusive, né? E eu acho que você deu assim uma serenidade para as pessoas entenderem o que é a modulação, o que é o mérito, a divergência que tem na modulação, o 3-3 que está acontecendo hoje, e mesmo a divergência que o ministro Mendonça abriu, né? Eu acho que foi muito legal, clareou bastante, e nós chegamos a 222 pessoas. Eu acho que eu vou cancelar o Paulo e o Silvio, você ficar falando, que a gente vai a 1.000, né? Mas como eles já estão aqui, eu não vou fazer essa indelicadeza, né? Paulo, querido, você está conectado? Você está em qualquer maneira fechado aqui? Parece que está com paletó na cadeira? Ah, não, você está aí, está aí, está aí, está aí. Paulo, querido, para quem chegou agora Estou aqui, acabou aqui. de falar o professor Henrique Lobo da Silveira, que é advogado da Matos Filho, é uma pessoa brilhante, está em todos os cenários de discussão do direito educacional no Brasil, e agora deu uma aula para a gente aqui, foi fantástico, assim. Em seguida, agora vai falar o Paulo Menezes, também fantástico, muito jovem, já foi reitor, pró-reitor, diretor, já conhece o Brasil inteiro, conhece todo mundo, e ele vai trabalhar o mercado do curso de medicina. Depois vem o Silvio Peçanha Neto, que é diretor da Idomed, é membro da ANUP, é membro das comissões de avaliação do BASE, do CFM, uma pessoa brilhante, ele vai abordar a questão que o Henrique pontuou. Nós estamos discutindo muito direito econômico e nós não estamos discutindo qualidade. Então, o Silvio vai entrar com essa abordagem aí. Pronto, falei, Paulo, até 15 minutos. Vamos lá, então. Então, muito boa tarde mais uma vez a todas as pessoas que nos assistem. Obrigado pela oportunidade. Trago dados, né? Trago informações e, antes disso, eu preciso dizer, assim, mas de onde vêm esses dados, né? Nós não produzimos necessariamente esses dados. Os dados que aqui serão apresentados, eles vêm da área de mercado da Roper Educação. Mais uma vez, aí um abraço para o Paulo Pressi e a Karen, que têm feito excelente trabalho. Vem de um estudo que foi feito pela Faculdade de Medicina da USP e a Associação Médica Brasileira. Considera também os dados do censo do IBGE, os dados do Conselho Federal de Medicina, e nas comparações internacionais ele considera
os dados da OCDE, né? E a primeira informação que eu acho que vale a pena colocar aqui é aquela que todos nós já sabemos, mas que faz muito sentido a gente olhar como ela foi, né? A evolução das matrículas dos cursos de medicina no Brasil. Então, a gente pega a partir de 2018, que é quando termina o sobrestamento, né, o período que ficaram suspensos os novos cursos, a gente tem uma aceleração, tanto na rede pública quanto na rede privada, de matrículas do curso de medicina. Na rede privada, esse aumento foi de 12,7%, e na rede pública foi de 4,4%, chegando ali com 175 mil alunos na rede privada e com 69 mil alunos na rede pública, né? E é importante a gente lembrar que de 2014 nós já víamos uma aceleração na área da saúde de uma maneira geral no mercado da educação. Quando a gente compara, então, também a quantidade de concluintes no curso de medicina, essa tendência, obviamente, acompanha, né? Nós tivemos 9,9% de aumento na rede privada e 2,8% de aumento na rede pública, 7,3% de aumento dos concluídos. Isso, por si só, daria, né, para todos nós uma visão de como o curso de medicina vem crescendo no mercado, né? Aqui nós temos uma visão, está pequenininho, mas todo mundo vai entender, de como se comportam as mensalidades do curso de medicina ao longo do tempo, né? Tratando aqui do ano de 2023, por exemplo, nós temos uma mediana de R$ 9.701 para esta mensalidade. Se a gente corrigir para o ano de 2024, dá 10.161 ali pelo INPC. E a mediana é uma representação melhor aqui, conforme ensinou o nosso colega Paulo Pressa aqui durante esse estudo, né? Por quê? Isso demonstra uma segmentação clara do mercado num bloco de instituições que tem preço mais de conveniência, digamos assim, né? Que essa mensalidade vai variar de 5.223 até 8.721, e isso pressiona um pouco o preço das mensalidades, e ali entram muitas ofertas também das instituições de ensino que são municipais, né? Dessas instituições de ensino que tem, das instituições que estão mais interiorizadas, por exemplo, né? E um outro grupo, que são aquelas que se colocam como premium, né, como instituições de nicho, que tem a mensalidade que varia ali entre 10.500 e 12.985. Olhando isso, né, para 2024, essa mensalidade tem uma tendência de R$ 10.595. Então, a ampliação do volume da matrícula ainda tem demonstrado que não tem sinais em como se comportam as mensalidades até este momento, conforme essa informação, tá? E aí nós temos um cenário que ampliam as matrículas e um cenário também Paulo, que... Oi? é como se a gente tivesse chegado numa estabilização nos últimos 3 anos? Não uma estabilização. Nós temos que lembrar que teve pandemia no meio do caminho. O que está acontecendo, na realidade, é um retorno a níveis pré-pandemia das mensalidades, né? Ah, As entendi. mensalidades Tá. ficaram pressionadas e estão tendo um retorno a níveis pré-pandemia, do que seria essa média de mensalidades. Tudo bem? Avançando aqui, nós tivemos, então, como vimos lá no primeiro quadro, um aumento na quantidade de matriculados, portanto, um aumento na quantidade de formandos. E, ao mesmo tempo, o IBGE teve a atualização dos dados com o censo, o que nos mostra que o Brasil, a partir dos dados do censo, tem 2,69 médicos para cada 1.000 habitantes. Essa é uma medida sugerida, não é uma medida obrigatória, né? Não é uma medida internacional, não precisa ser cravado, mas é como nós temos esses dados apresentados no Brasil. Melhorou muito. Mas só que a primeira observação que a gente tem que fazer nisso daqui é que o crescimento populacional brasileiro não cresceu no ritmo que era esperado. Então, ele não melhorou necessariamente porque nós tivemos mais pessoas se formando em medicina. Melhorou também porque houve uma desaceleração no crescimento populacional. Se a gente olhar ali, ó, a taxa de crescimento da população, que era em 2010, no último censo, 12,3%, ela caiu para 6,5%. No outro passo,
a taxa de médico por 1.000 habitantes, né, o crescimento dela era de 34, foi para 70,3. Então, dois fatores cruzaram para garantir uma melhora substancial na quantidade de médicos por 1.000 habitantes. 2,69 nos coloca ali no nível de Japão e Estados Unidos em médicos por 1.000 habitantes, mas nos coloca ainda abaixo da média da OCDE, que é 3,7 médicos para cada 1.000 habitantes. E se a gente olhar pelas regiões brasileiras, a Sudeste, que é a região mais privilegiada, ela tem 3,62 médicos por 1.000 habitantes. Ela ainda fica abaixo da média da OCDE. Sinal claro. Ok, nós temos aqui limite para continuar crescendo, para atingir as médias daquilo que nós entendemos necessário como uma população de médicos para o tamanho da população brasileira. Temos outros problemas que já já nós vamos falar sobre isso, né? Que, em parte, é esse. A primeira é como esses médicos são distribuídos pelo Brasil, né? Fora Brasília, que guarda 6 médicos para cada 1.000 habitantes, e o Rio de Janeiro, todos os outros, né? E aí o Sudeste e o Sul, de uma maneira geral, vão ficar entre 3,99, o Centro-Oeste e grande parte do Nordeste entre 2,01 e 2,99 por 1.000 habitantes, e o Norte, com a Bahia, vai ter ali uma taxa menor do que 2. Então, nós temos aí o primeiro problema, que é a distribuição desses médicos pelo Brasil. O que me parece que respostas como a do edital, que buscam a interiorização dos cursos, são respostas que pretendem atender a este problema, né? São respostas que a gente busca dar para que os médicos acabem se interiorizando. Quando isso num recorte por estado. Se a gente entrar numa lupa um pouco maior, que não ia dar tempo da gente fazer aqui, mas faço questão de comentar, quando a gente olha isso, esses números ficam muito próximos das capitais. Então, Minas Gerais, que tem muitos estados, muitos municípios, Bahia, acabam sofrendo muito, e por óbvio, Amazonas, Pará, quando a gente fala daqueles municípios que são mais distantes dos grandes centros. Então, este ainda é um problema muito sério que nós vamos ter que responder nos próximos anos, e aí nós temos algumas simulações aqui do estudo que pode ser que faça isso, né? Então, esse estudo da USP, que embasa aqui essa apresentação, ele tem um desenho até 2035. Ele traça 3 cenários, né? Um cenário que é o conservador, né? Nos 3 cenários, ele vai considerar o mesmo crescimento populacional, mas no cenário conservador, ele vai imaginar que o crescimento do curso de medicina até 2035 vai seguir o mesmo ritmo que teve entre 2018 e 2023, com os editais de medicina e por aí vai. Este é um cenário que nós vamos tentar traçar quantos médicos por habitante nós teríamos. Na outra ponta, indo para o que eles chamam de cenário expansivo, ele também considera o crescimento populacional, mas ele analisa o seguinte: em agosto de 2023, nós tínhamos 335 ações judiciais que pediam abertura de novos cursos, como bem ressaltou o doutor Henrique, né? E outras 34 ações judiciais que demandavam aumento de vagas nos cursos que já existiam. Isso totaliza 60.327 vagas. Desculpa. E num cenário intermediário, obviamente essa é arbitrado, eu e o Henrique ainda falávamos, né? Esse número são os números que nós levantamos até agosto de 2023. O que será, só quando acabar que nós vamos saber exatamente. Enquanto isso, tem alguns modelos matemáticos que nos ajudam a aproximar, né? Até porque ele considera peso aqui nesses cenários. No cenário intermediário, que fica no meio do caminho, considera o crescimento populacional, mas ele entende que nem todas as ações terão a liminar deferida, ou terá a liminar deferida e depois cassada, ou eles vão ter a visita, e a visita não vai ter a nota necessária para que o curso seja aberto, mas nesse cenário ele também prevê aberturas regulares. Então, nesse cenário que ele é intermediário, nós estamos falando de 40 mil novas vagas daqui até 2035. Então, trazendo aqui os dados do estudo, a gente já tem aqui um levantamento das capitais, né, da população, a quantidade de médicos e o que seria 1.000 médicos por habitantes. No cenário conservador,
o Brasil, em 2035, teria 4,81 médicos por 1.000 habitantes, ou 1.041.000 médicos aproximadamente. No cenário 2, que é o intermediário, nós teríamos 5,77 médicos por 1.000 habitantes. 1.200.000 médicos. E no cenário 3, que é o mais expansivo, nós teríamos 1,3 milhão de médicos no Brasil, o que dá 6,3 médicos por 1.000 habitantes no Brasil. Mas o que chama atenção aqui, que eu gostaria de falar para as instituições que nos acompanham, aquelas que estão acompanhadas pela Roper, é que, de uma maneira geral, nós temos olhado para a graduação de medicina como um elemento importante para as instituições de ensino, e o Silvio já vai falar sobre a qualidade disso. Mas nós temos procurado olhar de uma maneira mais ampla, para um quadro mais geral, onde existem oportunidades de amadurecimento institucional, de amadurecimento de um ecossistema de saúde, para também os outros cursos de saúde, que não necessariamente só os cursos de medicina. Porque um curso de medicina no interior, a gente viu que vai ter ticket mais baixo, e ele vai ter uma Paulo, propensão à evasão maior. Oi? eu estou no meu cenário aqui conservador, você tem 3 minutos. Ok, tranquilo. Nós temos os cursos interiorizados, a gente viu que ele tem um ticket mais baixo, eu vi que alguém já tinha feito uma pergunta sobre ticket, mas mais do que isso, ele também tem uma propensão à evasão maior. Essa propensão à evasão acontece porque o aluno depois ele tenta transferir de faculdade para uma faculdade de grande centro, mesmo ela sendo mais cara, por uma oportunidade que talvez nem todas as instituições estejam enxergando, que é essa daqui, ó. A residência médica não tem acompanhado o crescimento da quantidade de vagas dos cursos de medicina, o que faz que nós tenhamos uma quantidade muito pequena de médicos especialistas e as residências ainda estão concentradas em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ou seja, 60% das vagas de residências médicas estão nessas localidades, nos grandes centros dessas localidades. Então, pensar residências médicas multidisciplinares em saúde, amadurecendo a instituição com residência multiprofissional, depois de enfermagem, para depois a gente avançar no amadurecimento de medicina, por exemplo, para aquelas instituições que decidiram nem judicializar e nem entrar no edital de mais médicos agora, mas que pretende fazer isso nos momentos futuros, porque isso pode e certamente deve acontecer, né? Então, para encaminhar o meu final, Vianney, esses são os insights e o olhar para o futuro, né, do amadurecimento das instituições de uma maneira geral, não necessariamente só e somente só pelo curso de medicina. O curso de medicina tem que compor tudo que é a instituição de ensino, as histórias que foram construídas nessas instituições. A gente tem trabalhado com instituições com mais de 30 anos que agora se sentiram maduras para ter medicina e estamos muito felizes de ser parceiro nesse momento. Lembrar que não estes insights, que são de um estudo específico lá da USP, mas insights tão valiosos quanto esses estão disponíveis na análise setorial, que é um produto feito com muito carinho pela Roper Educação, e que a equipe Med Mais está toda à disposição para a gente continuar essa conversa a todas as instituições que desejam. Fico aqui o meu muito obrigado e os meus contatos. Paulo, querido, quem são os teus colegas diretamente envolvidos no RoperMed+? Nós temos o nosso mago das metodologias ativas, que é o professor Paulo Galvanini. Nós temos a doutora Rita, que é uma médica muito competente que trabalha conosco. Temos a Niúbe, que é a nossa rede regulatória, e eu, que busco dar alguma contribuição com as finanças, as DFPs e os planos de negócios. Muito obrigado. Compartilha a tua tela. E a gente teve uma fala brilhante do Paulo. Cara, foi muito bacana. Você realmente trouxe dados assim que não são tão comuns, tão correntes, né? E produzidos pela USP. Acho que deu uma contribuição fantástica, assim, e ainda se colocou à disposição das instituições aí. Quem chegou atrasado não tem problema, não perdeu a fala do Henrique, apesar de brilhante, ela estará no YouTube tão brilhante quanto ela foi ao vivo aqui. Muita gente chegou agora aqui e está assim, e agora, o que é que eu faço? Calma, não precisa se desesperar. Pôr do sol, o vídeo vai estar no YouTube e você vai poder assistir. Fica tranquilo, tá certo? O do Paulo também vai estar no YouTube completinho lá. Fazendo nossa tríade agora aqui, a gente falou sobre os caminhos que estão hoje no Supremo Tribunal Federal em discussão,
A gente colocou os caminhos de mercado, mostrando a expansão, mostrando as mensalidades, mostrando que há espaço de crescimento para a medicina no Brasil e de melhoria da qualidade de vida na população. E agora o professor Silvio Peçanha Neto, que é o diretor nacional do IDOMED, da IUDUX, é membro da ANUP, avaliador do CFM, do BASES, é uma pessoa envolvida na discussão da academia de medicina no Brasil. Ele vai trazer para você a palavra sobre qualidade. A gente falou sobre direito comercial, a gente falou sobre direito constitucional, a gente falou sobre legitimidade do mais médicos, falamos sobre mercado, especialidade, expansão, relação população e médicos, e agora vamos falar sobre a alma da medicina. Doutor Silvio, querido, cuida da gente aí. Muito bem, Vianney. Primeiro, agradecer muito novamente, né, o convite. É sempre um prazer estar aqui conversando com a Roper e com todos os seus eh, participantes, né, e aqueles que vêm acompanhando a discussão sobre a regulação, né, dos cursos de medicina. Cumprimentar o Paulo, um grande amigo de longa data também, trabalhamos juntos e é um prazer muito grande encontrá-lo aqui. E também o Henrique, com quem também tive várias oportunidades de se aprofundar e trabalhar. Então, é um prazer muito grande estar com esses dois colegas aqui. Eu acho que você nos brindou aqui com esse encontro por trazer pessoas tão queridas e tão competentes e importantes aqui no nosso setor. Eu queria usar esses 15 minutinhos para falar o seguinte: de fato, a gente está vivendo um momento bastante turbulento, e aí eu queria primeiro dizer que algumas máximas, né, ou paradigmas são colocados e a gente precisa refletir um pouco mais sobre eles, né? O primeiro é que muito se fala que a deterioração da qualidade da formação médica, né? Eu como médico, né, e tenho trocado muito, conversado com colegas, não só no meu papel de gestor, mas de professor, docente, já sou há quase 20 anos, e a gente tem tido a oportunidade, desde a pandemia, de ter uma rede colaborativa dentro da ANUP, a rede de educação médica da ANUP, onde a gente troca muito com os colegas e tal, além, claro, das regionais da BEM e de vários outros fóruns de discussão. E é muito comum você ver um colega dizer que essa deterioração da qualidade da formação médica se dá pela expansão de escolas de medicina. Mas não tem nenhum dado, e aí o Paulo trouxe vários dados aqui, que comprove que uma escola médica nova forma médicos piores do que uma escola médica antiga. Eu tenho a oportunidade de fazer gestão de escolas de medicina com mais de 25 anos de história, e outras com um ano e meio, e que já entregam para a sociedade muita qualidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar falta dados para você dizer que um curso novo ele é inferior a um curso antigo. Até porque, muitas vezes, um curso novo ele nasce, e aí no contexto da Lei 12.871, ele nasce monitorado anualmente, ele nasce com mais compromissos na inserção ensino-serviço. Então, muitas vezes, acaba que é um curso mais moderno, mais alinhado ao que se espera hoje da formação médica, e que, muitas vezes, já no primeiro ano, ele já está realmente entregando muita qualidade. Então, esse é um primeiro ponto, se fala muito, então acho que a gente primeiro precisa ter muito cuidado quando a gente fala que um curso novo é pior que o antigo, que um curso público ou privado tem diferença de qualidade. Então, é menos sobre ser público e privado, ser novo ou antigo. É muito mais sobre o compromisso que aquela instituição tem e o quanto ela consegue inserir esse curso na rede SUS. E aí é um ponto que eu vejo de fragilidade hoje do padrão decisório que a gente tem para reconhecer, renovar o reconhecimento e até autorizar um curso de medicina. Se todos os indicadores hoje de inserção do curso na rede, como o indicador 1.22 do instrumento do INEP, né, não for atendido, matematicamente esse curso é autorizado ou reconhecido. E é isso que a gente está vendo hoje, felizmente, ser rediscutido, ser analisado, tanto no CNE quanto no INEP, trazendo muito mais qualidade ao processo que nos permita aferir e diferenciar um curso bom de um curso ruim. Né? Então, acho que os primeiros... A gente hoje está falando de um universo de 400 cursos de medicina no INEP, no EMEC, 42 mil vagas anuais, né? O Paulo já trouxe aí bastante da projeção, onde tem hoje mais de 70% dos cursos de medicina são privados, e o que não quer dizer absolutamente que isso seja um problema, né? O setor privado ele aumentou
o número de vagas, mas as escolas públicas também vêm sendo também estimuladas a ampliar suas vagas de medicina. Há um desejo do nosso Ministério da Saúde que existam mais 10 mil novas vagas de medicina, quase 6 mil vêm do edital novo, mas tem o objetivo de também aumentar mais 2 mil vagas em escolas públicas e 2 mil vagas em cursos já existentes, né, que tenham uma experiência regulatória, né, e tenham qualidade, né, que os alunos tenham, por exemplo, ENAD 4 ou mais, e isso pode, então, também contribuir para o aumento do número de vagas de medicina, que nos próximos anos pode ser que chegue a 10 mil novas vagas, né? E aí acho que vale dizer outra máxima, e aqui eu estou querendo trazer algumas coisas mais polêmicas, disse que a política pública do Mais Médicos não foi capaz de atender ao seu objetivo, o que também não é verdade, no que tange a fixação dos médicos nas regiões onde eles se formam. Isso também não é verdade, porque os primeiros cursos de medicina do Mais Médicos foram autorizados em 2017, segundo semestre de 2017. Eles só formaram alunos no final do ano passado. Os programas de residência, como todo mundo sabe, começam em março. Então, eles fizeram provas no final do ano passado e muitos desses egressos de diversas instituições, vamos dizer, o produto da política pública, ele é conhecido agora. E muitos desses alunos estão passando muito bem colocados em vários programas de residência médica de altíssima qualidade Brasil afora, além de preencher as vagas de residência que foram criadas nesses lugares. Então, antes da gente sair por aí falando que a política não funciona e tal, a gente primeiro precisa de dados. Gostei muito do Paulo trazer dados, porque a gente ouve muitos colegas falando muitas coisas, mas são impressões, né? São opiniões não tão embasadas assim. E aí a gente vai realmente para o novo edital. O novo edital, como eu já disse, se propõe a ampliar quase 6 mil novas vagas de medicina, 5.700. Foram escolhidos 116 regiões de saúde, com toda uma lógica de concentração, por exemplo, de médicos por 1.000 habitantes, como foi colocado anteriormente. São regiões que precisam obrigatoriamente ter um limite de 2,5 médicos por 1.000 habitantes, e eu conecto com o que eu falei atrás. Colocar um curso de medicina num município como esse, desde que seja previamente selecionado o município, que exista pactuação do gestor público local com o curso, é uma transformação que quem tem oportunidade de implantar cursos como esse, e eu e nosso grupo tem essa oportunidade, a transformação que isso traz para a sociedade ela é muito expressiva. Esses 95 municípios novos que vão receber curso de medicina foram cuidadosamente escolhidos para que esse curso de medicina esteja num lugar nem tão precário, que não seja inviável você transformar a rede a ponto de formar médicos com qualidade, mas também não tão desenvolvido a ponto daquele curso não trazer benefício nenhum para a melhoria da qualidade da Silvio, assistência médica. tentando Não? você traduzir para mim mesmo aqui, você está dizendo que um curso de medicina ele tem um efeito catalisador para o desenvolvimento socioeconômico se ele for colocado num município que possa responder a essa inovação. Perfeito, mas se você precisa, não é o mantenedor escolher, claro, aonde ele quer ou não colocar o curso. A presença de um curso de medicina bem inserido, e aí a gente volta à história da qualidade. Você tendo escolhido bem o município, estudado ali o potencial de leitos, mas veja, a formação médica não é hospitalocêntrica, não é só relação 5 leito vaga que determina se aquele lugar deve ou não receber um curso de medicina. Isso seria muito simplório. Você precisa entender um pouco mais a demanda daquela região para um curso médico e se aquela região depois vai ter condições de dar qualidade, né, de trabalho para esse médico se fixar lá. E nós estamos vendo uma série de egressos realmente se fixando nas regiões onde eles se formam. Isso é realmente transformador. E aí o edital novo, nosso edital Mais Médicos, alguns chamam de 3, né, outros chamam de 2023 ou 24, ele de fato foi lançado em outubro do ano passado, e quase que uma vez por mês, ao longo do ano passado, ele sofreu alterações. Ele teve uma primeira retificação em novembro, uma segunda retificação em dezembro,
E uma última retificação agora em fevereiro, aonde ele não só altera o cronograma, mas ele altera algumas premissas importantes. Eu acho que isso é interessante a gente falar. Vale dizer que quem nesse momento está interessado em apresentar propostas para que essa proposta, uma vez sendo selecionada como a melhor dentre as diversas propostas apresentadas, possa então ganhar o direito de implantar o curso de medicina ali, com todos os compromissos envolvidos. Tem até agora o final de julho, início de julho, perdão, o prazo final é dia 5 de julho, para envio das propostas. Então, é um processo complexo, são 6 frentes de proposta, né? São P6 Ps dentro do plano, é toda uma análise ali muito criteriosa da experiência regulatória, né? É utilizada para a determinação de quem é a melhor proposta, e aí, em dezembro desse ano, nós temos o resultado preliminar. Esse resultado preliminar é muito importante porque ele já praticamente, a gente que participou dos editais anteriores, define ali quem é a melhor proposta. Claro que tem uma fase de recursos, nenhuma dos indicadores avaliados pode ter conceito menor que 3, do contrário, a proposta inteira é desclassificada. E aí a gente tem aí, em março do ano que vem, o resultado final. A instituição ela tem até 1 ano para colocar o curso em operação, do contrário, se ela não tiver a capacidade de colocar o curso em operação em 1 ano, ela perde também o direito de implantar o curso. E aí nós estamos diante de, portanto, um processo criterioso que já se provou trazer uma grande mudança do ponto de vista de qualidade, que está na sua terceira versão, com o objetivo daí de ter um incremento de mais quase 6.000 novas vagas. Em paralelo, como já foi dito aqui, nós estamos também vivendo, ao mesmo tempo, os processos judicializados, né? E que muito se discute, se vê na mídia, mais 30.000 vagas e tal. O que a gente sabe é que, analisando cada região de saúde onde esses processos estão, existem ali limitações para o atendimento do padrão decisório e do que se estabeleceu ali para a definição da portaria 2023 para autorização de um curso. Então, esses cursos, né, que aí foi falado aqui, alguns números e tal, são números que a gente vê, mas que oficialmente a gente não tem absoluta certeza para cravar se são 250, 300. Fato é que aqueles que passaram ali da fase inicial de análise documental estão no INEP, claro, estão com seus processos ali em curso para receber as visitas e serem autorizados. Nenhuma portaria desses cursos ainda foi publicada, porque tivemos uma série de mudanças. A portaria 531, por exemplo, ela mudou algumas questões importantes, como local que tem menos de 40 vagas não terá curso de medicina e está limitado a 60. Então, com isso, estima-se que nós tenhamos aí mais umas 7.000 novas vagas de medicina, e isso se considerado uma análise mais cuidadosa de região por região de saúde, aonde existem já vagas autorizadas e que, portanto, nesse limite, nessa faixa, né, de mais de 40, que tem locais que têm potencial de vaga de 20 e poucos, 30, esses não vão prosperar. Quem tem de 40 a 60, então, desde que tenha atendido, né, todo o padrão decisório para autorização de curso, como a gente conhece nos sinais, terá o seu curso de medicina autorizado, né? Claro que ainda a depender da decisão do Supremo, mas estima-se ali que 7.000 novas vagas, entre 7.000 e 10.000 novas vagas estejam em jogo. Portanto, saindo de 42.000 novas vagas e entrando ali os mais médicos e mais eventualmente judicializadas, o que nós teríamos num cenário onde todos esses cursos estariam sendo autorizados, 60.000 novas vagas de medicina no nosso país. Então, é um aumento, né, de quase 50%, e por isso muito se discute se de fato o Brasil precisa ou não dessas vagas e se essas vagas estão nos locais adequados para que sejam autorizadas. E aí, de novo, muito se discute, tem alguns dados, mas a gente ainda carece de mais dados para essa, vamos dizer, conclusão absoluta. E aí, nesse meio tempo, onde você tem novos cursos de medicina, 400 cursos, muitos deles, por exemplo, não são visitados há muitos anos, ou são visitados e, pelas características do curso de medicina, os instrumentos atuais
acabam não conseguindo aferir a qualidade adequadamente, e, portanto, eles não sofrem supervisão, eles não são descredenciados, eles não têm Vão seu vestibular passando. suspensos. Vai passando, vai passando, vai passando. Exato. Então, o fato é, hoje precisaríamos revisitar os 400 cursos de medicina. Não é ter mais um curso ou não o problema. Será que os 400 existentes eles estão atendendo a critérios de qualidade? E aí vem uma discussão muito rica que tem sido feita recentemente. Em dezembro do ano passado, o INEP, em 13 de dezembro, instituiu as comissões assessoras de área, aonde grupos de pesquisadores, estudiosos, trabalham na revisão dos instrumentos de avaliação em loco, para que esses instrumentos fiquem cada vez mais acurados e capazes de aferir, de fato, a qualidade dos cursos. Isso é muito interessante, porque, como já foi divulgado, são instrumentos que têm as 3 dimensões conhecidas por todos nós, estão sendo revisitadas, e uma 4ª dimensão por área do conhecimento. Claro que nenhuma informação ainda pode ser passada desses trabalhos, porque todos os membros assinam, claro, termos de confidencialidade, mas o que é importante é que nós estamos caminhando rumo à qualidade. E, sem dúvida, esses instrumentos serão submetidos, né, a consultas públicas. Então, em breve, as entidades estudiosas da área, a sociedade, vai conhecer o que está sendo feito nesses grupos de trabalho, mas, como membro, eu posso afirmar que tem sido prazeroso ver como se busca evoluir em relação à qualidade dos instrumentos de avaliação. Então, parabenizo aí o INEP por esse trabalho realmente super importante. O que acontece, ao mesmo tempo, né, vale dizer que em janeiro desse ano, essas comissões assessoras de área foram publicados os seus membros, então é um dado público, né? E, ao mesmo tempo, nós temos aí o CNE, com um grupo de trabalho, né, uma comissão de revisão das diretrizes de medicina, cuja presidente da comissão é a professora Beth Guedes, a conselheira Beth Guedes, e o relator é o professor Cury, que também já vem se reunindo e revisitando as diretrizes curriculares de medicina, modernizando as diretrizes. Então, 10 anos depois, né, porque as diretrizes a gente sabe que completam 10 anos, sem que sejam amplamente atualizadas. Houve uma atualização em 22 sobre a questão dos cuidados paliativos, mas tem sido muito prazeroso também acompanhar essa revisão das diretrizes, porque várias entidades ali muito competentes estão trabalhando arduamente dia e noite, e já começam a enviar seus primeiros pareceres ao CNE, para que eles possam ser consolidados e até, sem dúvida, até o final desse ano, vamos ter, então, novas diretrizes curriculares para o curso de medicina. Então, de posse de novas diretrizes e de um novo instrumento capaz de avaliar a qualidade dos cursos, vamos precisar ainda de um novo padrão decisório, que extraia do instrumento aqueles objetos de avaliação vinculantes e os conceitos a partir dos quais o nosso Ministério da Educação autoriza, reconhece ou renova o reconhecimento de um curso de medicina. E aí, claro, vão precisar olhar os 400 cursos e aqueles que, porventura, venham a ser autorizados, para que a gente, então, saia dessa discussão vazia e superficial sobre que o problema é mais cursos, é expansão. O problema é a qualidade. E aí eu posso garantir, para fechar minha fala, que o Paulo trouxe uma questão de mercado. Como tudo, aquilo que tem qualidade é procurado, desejada e, sim, consegue manter a sua sustentabilidade e dado que no caso do curso privado, consegue, sem dúvida nenhuma, precificar aquela qualidade e manter os valores, vamos dizer assim, que o plano de negócios mostra sustentável e Viabilidade. necessário. Exatamente. Então, não vejo preocupações de mercado, desde que a gente consiga garantir que os cursos de qualidade continuem sendo ofertados e aqueles que, porventura, não tenham qualidade sejam, sim, eventualmente suspensos, credenciados e que não continuem sendo ofertados, claro, evitando a formação de médicos com baixa qualidade. Muito obrigado, Silvio. Você foi preciso, vocês 3 foram brilhantes e você acabou de assistir um capítulo especial dos Caçadores de Mitos.
Tá? Nós tiramos os mitos que estavam sobre as decisões do Supremo, tiramos os mitos que estavam sobre as questões de mercado e tiramos os mitos agora de discurso, de narrativas em relação à inqualidade ou falta de qualidade sem ancoragem na realidade. Eu acho que todos três falaram aqui por mais e melhor educação, por mais e melhor saúde no Brasil. Eu fico muito contente com a qualidade desses três convidados que a Roper selecionou. E tem perguntas muito complexas, muito elaboradas, muito cabeludas. Eu vou pedir para que vocês leiam as perguntas e cada um vai dar uma resposta de fechamento contemplando o que está na pergunta, que é do seu eixo de abordagem. Pode ser? Enquanto vocês vão dando uma lida nas perguntas aqui, eu vou passar os comerciais da Roper aqui, mostrando a pauta da semana que vem, a pauta da Roper, e em seguida vamos para as respostas aqui. A Roper tem para você, no portal da Roper aqui, um cronograma dos atos regulatórios do INEP, do MEC, da série, está tudo colocado para você ali, para você ficar em dia. E a Roper tem também uma assessoria regulatória para você acompanhar e criar e vencer os passos que você precisa. O Paulo Menezes acabou de apresentar o Roper Med Mais para vocês aqui, que é uma linha de apoio que a Roper tem para quem está envolvido em processo de editais de medicina, processos judiciais, melhoria de qualidade, reconhecimento de curso, aumento de vagas, toda a área completa para você trabalhar. Semana que vem, em Foz do Iguaçu, tem etapa presencial, quarta noite, quinto dia inteiro, sexta o dia inteiro, do PRODES, que é o maior programa de formação de executivos da área de educação do Brasil. Entra no site para você ver quem que vai estar lá e participa também. Semana que vem tem webinar na terça-feira. Semana que vem o webinar é em parceria com a ANUP, iniciativa da ANUP, com apoio da Roper, para discutir FIES social. Eu vou estar participando também, convido para você, e eu vou colocar o link no chat logo depois aqui para você poder se inscrever. FIES social. E essa série de webinars da Roper tem o patrocínio da Principia, que é uma fintech com foco em regularidade no fluxo de caixa, mensalidades em dia. Conversa com o Diogo Fonseca para você entender. Também temos o apoio da Telesapiens, que é uma OPM focada em expansão do seu catálogo presencial, EAD, graduação, pós-graduação, técnico e infoproduto. Conversa com o André, que ele vai te atender, está aí no chat o contato dele. E também está no chat aqui o Fábio Cesp, que é o CEO da Tecnic, que é a empresa que lidera a tecnologia de aplicação na educação no Brasil, e o Liceu é a ferramenta premium, é a espinha dorsal digital, desde a prospecção, matrícula e informação até o diploma digital. Prontos para responder as perguntas? Vamos lá? Meninos, estou confiando em Vamos lá. vocês, tá? Então, vamos lá. Henrique, até 1 minuto e meio. Paulo, Vamos lá. depois, na sequência, até 1 minuto e meio. Silvio, fechando depois, até 1 minuto e meio. Henrique, querido, toca o terror. Bom, eu acho que para mim vieram questões sobre o edital, né? Era um tema que eu até queria falar, mas foi até bom porque a gente consegue abordar nas perguntas. Acho que o grande tema que veio foi assim, como fica então o edital convivendo com esses cursos que estão pendentes de autorização? Isso é um tema muito importante, né? Eu até fiz uma resposta por escrito aqui para a pessoa que perguntou, mas vale compartilhar com todos. O ponto existe o risco potencial, para quem não está vendo esse risco, de um lado, existir um pedido administrativo de autorização de curso protocolado para um município ou região de saúde que está contemplado no edital e a gente não tem essa visibilidade, porque esses protocolos não são públicos, né? Então o MEC não divulgou essa listagem. A gente não sabe o que está lá dentro pendente de análise e nem em que fase esse processo está. E de outro, eu tenho o risco para aquele que vai escolher essa região de saúde apresentar uma proposta pensando que ele vai estar sozinho naquela região, que essa é a premissa do edital, né, que ele vai conseguir operar sozinho, e amanhã aparecer um concorrente, né, autorizado pela via anterior, e ele acaba se instalando também naquele município ou região de saúde, e com isso você passa a competir tanto por captação de alunos, quanto também pelo uso da infraestrutura pública, que pode até inviabilizar o próprio curso, né? Então, esse é um risco muito relevante, que não está bem acomodado no edital, tá? E o MEC ainda não enfrentou esse risco por meio de esclarecimentos, que é o modo correto. O MEC tem que explicar, por meio de esclarecimentos, como que ele vai tratar esse tipo de situação. Ordinariamente, situações como essa, que apresentam um risco e podem impactar a proposta apresentada, elas têm que ser acomodadas por meio de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, né? Então, aqui a gente não tem propriamente o contrato administrativo depois da licitação, mas o que a gente tem é um termo
de compromisso de implantação do curso e autorização correspondente, que sedimenta as nossas obrigações de investir. E talvez essas obrigações devessem ser revistas na eventualidade de ter essa situação de um concorrente vir a se implantar ou eu não conseguir contratualizar os leitos. Tá? Mas isso é um encaminhamento que tem que ser tratado pelo MEC, acho que já há esclarecimentos submetidos às séries, e também por meio de impugnação ao próprio Ministério, né? Para além do Tribunal de Contas da União, que existe uma representação no tribunal contra o edital, apontando problemas de estrutura nesse edital, são vários, inclusive, jurídicos, para que o MEC dê esse tratamento e diminua essa incerteza, que todo mundo que vai apresentar a proposta tenha mais segurança. Então, esse é um ponto realmente muito relevante. E aí eu encerro por aqui também, João, e agradeço aí, Vianney, a oportunidade. Você está no mudo. Quando você fala, eu fico mudo, é respeito, entendeu? É reverência, né? Tá. Paulo, querido, até 1 minuto e meio para você encantar e seduzir essas mentes pelo Brasil inteiro. Vamos lá. Olhando aqui para as perguntas, muitas delas vinham no sentido de veremos na medicina o que acontece com o odonto, onde os preços da mensalidade caem. Acho que o Silvio abordou isso muito bem. Essa é uma lei de mercado, né? Se há mais oferta, né, mesmo que você tenha uma certa demanda represada, você vai ter um impacto no preço, mas a questão mais importante é a experiência do aluno e o valor que ele enxerga nisso. Tanto é que no cenário atual você tem alunos que enxergam valor de 5 mil para uma instituição e de 12 mil para outra instituição. Portanto, não acredito que esse seja um problema a se temer da forma que está cadenciando. Existe o mercado e é muito mais importante gerar a qualidade e o valor percebido para aquela mensalidade que o seu plano de negócios entende. E eu falei um pouquinho aqui da residência médica, alguém falou sobre como financiar isso, né? Que a instituição privada tem que considerar as bolsas. Acho que fazer um bom plano de negócio, existem muitas formas de financiar a residência médica e o fato de ser uma instituição privada não fecha a porta para que os estudantes tenham bolsas que são previstas em editais, ainda que editais públicos. Então, há possibilidades também para amadurecer a instituição, criar as residências e ainda organizar um business plan que funciona. Ou seja, tem chance, tem mercado e tem geração de valor a ser feita, sobretudo na experiência do aluno. Muito bacana, muito obrigado. Silvio Peçanha Neto, você vai ter a primazia de encerrar esse bloco de perguntas. Encante todo mundo. Bora lá. Vianney, assim como os colegas, eu vou passear um pouquinho pelas perguntas que foram feitas aqui e tentar contribuir. Esse ponto da residência médica é um ponto preocupante a partir do momento que precisamos aqui, a gente falou muito sobre o que a legislação precisa melhorar para ficar mais aderente às necessidades, né? Há uma necessidade de se ampliar vagas de residência médica, sem dúvida, porque existe um número maior de médicos se formando, consequentemente, a residência como aí o padrão ouro para especialização do médico no Brasil precisaria acompanhar. E esse ponto que o colega está falando, e aí tentando conectar com o que o Paulo falou, são alguns editais de fomento de bolsa de residência que excluem as instituições privadas com fins lucrativos, né? E isso precisaria mudar. Porque, veja, se houve um incentivo às escolas privadas a criarem vagas de residência, é um contrassenso elas não poderem participar do Pró-Residência e outros editais de fomento. Elas não podem ser excluídas, porque se elas contribuem para a expansão das vagas, elas deveriam poder também submeter para que os seus alunos residentes, né, possam receber as bolsas, né, de R$ 4.100, que é o que a bolsa hoje oficialmente está dimensionada. Então, é fato que alguns editais precisariam se modernizar, então a gente está aqui numa discussão tentando influenciar positivamente mudanças que são importantes, razoáveis, que aconteçam. Um colega também falou aqui sobre o eventual desequilíbrio, né, em relação aos modelos de autorização de cursos médicos. Veja, agora, para qualquer autorização de cursos de medicina, o limite são 60 vagas. Quando a 531 ela traz esse limite, ela limita também as judicializadas, né? Então, hoje, qualquer curso de medicina que se autorize a partir de hoje, né, na verdade, desde que foi publicada a portaria,
e ela foi retificada, né? Então, qualquer curso no Brasil, para além dos 400, vai ter que ser autorizado inicialmente com o limite de 60 vagas anuais. E aí depois a expansão vai depender de uma série de outras questões que eu acho que são importantes também a gente observar. E que a mudança recente do edital tenta padronizar, seja qual for a via de autorização do curso. E aqui tem um outro ponto para fechar aqui minha fala, da Ana Fabrini, né, do INEP, muito bom ponto, que não adianta as DCNs serem atualizadas e modernizadas, os instrumentos serem revisitados, se o padrão decisório não for atualizado. Então, é muito importante que a gente continue pressionando no bom sentido para que, a partir da revisão das diretrizes e dos instrumentos, e a decisão do Supremo, uma vez que isso esteja equalizado, nós precisamos de um novo padrão decisório. O padrão decisório da Portaria 2023 são insuficientes para autorizar ou reconhecer um curso de medicina de qualidade. Não adianta você ter o conceito de curso 4, não ter nenhuma das 3 dimensões menor que 3, e só 2 indicadores, conteúdos curriculares e componentes curriculares maior que 3, isso é muito pouco para você autorizar um curso de medicina ou reconhecer um curso de medicina. Então, sim, enquanto a gente não atualizar o padrão decisório para os cursos de medicina, sejam para autorização, reconhecimento e renovação e aumento de vagas, nós não vamos conseguir separar dos 400 ou 450 cursos de medicina os que são bons dos que são ruins. Ok. Muito bacana, eu estou muito contente com a qualidade da audiência, que faz perguntas muito consistentes, faz observações de muita precisão e que exigem do palestrante uma elaboração de qualidade na resposta. Eu acho que esse é o casamento perfeito. Uma professora ontem de manhã cedo falava assim: Renê, eu adoro dar aula para aluno inteligente, porque eles me obrigam, eles me forçam e a aula rende muito mais. Então, para você que esteve conosco, um grande abraço, muito obrigado. E para fechar essa sessão aqui, eu quero um sorriso do Henrique, do Paulo. Aí, Henrique não sorriu, agora é que ele sorriu. Ok, um abração para todos vocês. Semana que vem o webinar é uma parceria com a ANUP Discutir FIES Social. Beijo bem grande, ficamos por aqui. Até o pôr do sol, nós vamos colocar no ar aí a gravação. Beijo. Um abraço, beijo para todos. Tchau, tchau. Os caçadores de mitos. Muito obrigado. Tchau, tchau, Henrique. Tchau, Silvio. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Paulo. Tchau, Henrique.